Olá, e-comecizeiros, está no ar mais um episódio do Onicast, o seu podcast do e-comecizeiro raiz. Hoje com uma história que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele. O Gustavão aqui, ele é da Empório Celular, um dos maiores players aí de nicho de celular, acessórios, peças, etc. Ele também é hoje o proprietário aí do Gestão E-Commerce, né? Sisteminha que a gente usa e indica aqui. Mas o assunto desse vídeo é a gente conhecer a trajetória dele aí, os acertos, os erros, como que ele construiu do início aí a caminhada dele até chegar a ser um dos players mais relevantes aí do e-commerce brasileiro. Ô Gustavo, se apresenta aí e bora prosear, como a gente diz aqui em Minas Gerais. Pô, depois de uma intro dessa, fica fácil, né? Olá, pessoal. Um prazer imenso estar participando aqui de um dos podcasts mais raiz que existe, né? Neste mercado. Brunão, obrigado pelo convite. É um prazer imenso. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho. Eu falo isso várias e várias vezes, sempre que a gente se encontra, né? Eu acho que você traz um trabalho ali muito raiz. Eu acho que essa é a palavra, tão legal, né? Tão sem filtro, transparente. E eu acho que não é à toa que você é um dos principais parceiros que a gente tem, que sempre consegue ter um público selecionado, né? Quem te assiste é aquele cara que quer ver de fato a verdade, né? A transparência. Então é muito legal, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. E, bom, me apresentando, me chamo Gustavo Lopes, 26 anos, nascido e criado aqui em São Paulo. A minha trajetória, Brunão, começou 12 anos atrás. Então, lá em 2013, estamos indo para quase 13 anos de trajetória. Então, em 2013 eu tinha 14 anos, meu pai era caminhoneiro, minha mãe é atendente de telemarketing, e eu só queria uma forma de poder ajudar eles com aquela questão que é muito comum dentro das famílias brasileiras hoje, e desde sempre, né? Que é aquelas discussões por causa de dinheiro, né? Eu cresci vendo isso, acho que isso mexeu comigo e eu falei, putz, eu preciso mudar a realidade da minha família, e dali nasceu essa chama de, eu não vou falar de empreender, de construir grandes negócios, não. Quando eu comecei eu só queria pagar uma conta de luz de R$ 300. E eu comecei no dropshipping, já ouviu falar? Você começou no drop, Mas é um drop totalmente diferente do que o pessoal faz hoje, né? né? Hoje é um Isso. dropshipping de marketing, né? Ah. Você não vende produto, você vende marketing. O dropshipping naquela época era comprar no AliExpress, no Deal Extreme, né? Lá nos sites da China e mandar direto para casa do cliente, vendendo pelo Mercado Livre. Não era permitido, mas eu fazia. A conta era bloqueada umas 200 vezes, mas a gente liberava e foi ali que eu comecei a fazer os primeiros minhas primeiras vendas, o primeiro real, né? Vamos dizer assim, que eu comecei com cartão de crédito. O dropship não precisa de capital, né? Naquela época, pelo menos. Hoje eu nem conheço mais o modelo. Mas naquela época era só o cartão de crédito, anunciava, vendia, entregava para o comprador. E assim que eu comecei a fazer dinheiro para poder montar o meu negócio. Senão eu não estaria aqui hoje. E só no Meli ou você fazia também as landing page, toda aquela estrutura do drop internacional aí que a gente conhece? Cara, até tentei fazer algo por conta própria, né? Naquela época tinha o Compre da China, você lembra? O vermelhão, que vendia celular pra caramba. Era uma febre aqui no Brasil. Os caras movimentavam dezenas de milhões, assim, centenas de milhões, se eu não me engano, mensalmente. Inclusive, eu conheci o fundador da Easy Commerce, semana passada. Ele me disse que o compra da China rodava dentro do Easy Commerce, né? Então, eu quase que voltei às raízes, porque eu me espelhei nesses caras. Eu vendo Aham. esses caras fazendo dropshipping aqui, vendendo milhões e milhões, mas não consegui. Era criar anúncio no Mercado Livre, pegava uma capinha de celular o produto que eu mais vendi no começo. O meu primeiro produto para fazer dinheiro foi, se eu não me engano, uma capa flip cover da Samsung, que é com aquele Galaxy S5, S4, S3 naquela época, que ela abria e fechava, e quando ela abria e fechava, tinha um sensor que só essa capa original ela fazia no Samsung abrir a tela e desligar a tela. Então, com isso daí era muito caro. E aí eu vendia por metade do preço. Esse era o conceito do dropshipping naquela época, 12, 13 anos atrás.
era vender por metade do preço do que uma loja tradicional vendia aqui no Brasil. E aí, mesmo assim, ainda tinha um lucro, não pagava imposto, enfim. E consegui vender, tipo, 20 mil reais, 30 mil reais em um mês e consegui ganhar um dinheirinho para começar o meu negócio. Que aí, naquela época, era o Zoom importados, e aí mudou para Empório do Celular, que aí eu, de fato, abri CNPJ, aluguei uma salinha comercial, comecei a importar ainda como pessoa física, mas importava, fazia estoque, vendia no Mercado Livre com estoque. Então ali começou de fato a Empório do Celular uns 6 meses depois que eu comecei a brincar no dropshipping no Mercado Livre. E você já tinha 15 anos ou estava com 14 ainda, quando você abriu a empresa? Tava com 14 ainda, porque eu abri dia 24/3. Abri dia 24/3. Eu faço aniversário dia 24/5, então ainda tinha 14 anos. Mas, então, mas você podia nem ser emancipado, não podia? Com 14? Não, não, não. Meu pai, O quem ia nome do ser seu preso é pai, meu pai né? se desse merda. Caramba. Galera, olha só. O, o Gustavo tem 26 anos. Tem praticamente o dobro da idade desse cara. Eu queria te perguntar o seguinte. Eu vou te perguntar, mas deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Se você continuou a estudar depois disso, já pô, começou a trabalhar com 14 anos, você continuou a estudar até onde você estudou. E por que que eu tô te perguntando isso? Porque eu converso com esse cara aqui, poderia ser meu filho pela nossa idade, diferente de idade, Pô, e é isso eu só aí. consigo ir até um nível de conversa com ele. Eu, às vezes, não sei se eu já te falei isso, mas eu fico assim, cara, não, não, aqui intelectualmente já não consigo chegar, né, não. Vamos descer o nível aqui mais raiz, que eu já não tô começando a entender o que você está falando, não. A inteligência desse, tanto que ele, porra, é um sucesso com 26 anos, né? 26 anos, a galera aí tá começando, ou tem, pô, tem quantas pessoas que estão começando com 50, 55, 60, né? Iniciando nessa trajetória, o cara começou com 14 anos, tá com 26, porra, é uma mente brilhante, cara. E, enfim, Obrigado. nasceu assim, nasceu e estudou, ou você nem estudou? Me conta isso aí que eu sempre tive curiosidade de saber. Não, eu nunca fui o melhor aluno na escola, não. Mas eu passava de ano. Mas também nunca reprovava, né? Então, só tava ali no 6 sempre. E depois que eu abri a empresa, de fato, o CNPJ, eu acho que eu consegui ficar só no máximo mais uns 6 meses, em colégio particular, que é uma coisa que meu pai sempre, ele, assim, como ele falava, deixava de pagar um boleto, mas ele não deixava de pagar o boleto da escola particular para eu estudar, né? Então, isso eu sempre tive um bom ensino, mas ali um pouquinho antes, um pouquinho depois que eu tinha entrado no ensino médio, logo no primeiro ano ali, eu já não conseguia mais conciliar, porque imagina, eu comecei, eu tinha estoque, mas era praticamente, eu tinha estoque, mas não tinha dinheiro, então você precisava fazer o quê? Vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, então era quase todo dia fazendo compras, conversando com os chineses em inglês ali na AliExpress. Então eu ia dormir 3, 4 horas da manhã para acordar às 6 para ir para a escola. Meio-dia já subia para o escritório que ficava bem na mesma rua do colégio e aí trabalhava até de novo às 4 da manhã. Então tava ficando algo insustentável. E aí, logo no primeiro ano do ensino médio, eu já saí da escola particular, fui para a escola pública à noite, né? Eu até procurei uma escola particular ainda para tentar manter o ensino, mas era muito longe, que tinha período noturno, e basicamente parei o estudo, cara. A verdade é essa, porque a mudança ali da escola particular para a escola pública foi surreal, assim. Então, do final do primeiro médio até o final do estudo ali, eu praticamente só comparecia umas 2, 3 vezes por semana no colégio, mas para falar que ia, mas não estudava nada, né? Terminei o ensino Eu não médio. aprendia nada também, nada era ensinado também, né? É, é, Infelizmente, o nosso país tem essa infelizmente, diferença, né, cara? infelizmente. Pode E aí, fazer o bolsa o que for, enquanto não tiver uma escola de qualidade pública, essa diferença vai ser muito gritante, cara, de quem realmente tem uma base numa escola boa e quem não tem, cara. Você vê que se pô, você nem você formou, mas mal formou no segundo grau, só que você teve uma base muito boa, né? é, E isso tá, te deu exatamente. capacidade, porra, de com 14 anos até empreender e chegar onde você já chegou, né? Que com 26 anos você tá começando a caminhada ainda, né? Meu pai não fez faculdade, né? Ele abandonou a faculdade, então ele sempre pegou muito no meu pé para que eu seguisse, mesmo tudo dando certo, a empresa crescendo,
pegou no meu pé para que eu fizesse faculdade. Não consegui. O destino ali, tudo que aconteceu com a empresa, não teve condição nenhuma. Hoje eu fico até feliz por ter feito as escolhas que eu fiz. E tô aqui hoje, né? Foram então 12 anos de trajetória, batendo cabeça, errando demais, quase quebrando centenas de vezes. Mas hoje eu tô aqui para poder contar uma história com uma trajetória linda. Acho que quase 60 colaboradores, faturamos aí em média um pouco mais que 15 milhões por mês, alguns meses quase chegando em 20 milhões, então mais de 180 milhões por ano. Acho que hoje eu conquistei tudo que eu sempre sonhei quando eu comecei. Mas contar essa história é muito legal, mas viver ela foi bem desafiadora, né? Então, o que você puder imaginar quando você fala, pô, conversar com ele mesmo novo, tem essa bagagem, né? Eu acho que empreender traz isso, porque, Brunão, quando eu comecei, não tinha YouTube com um monte de gente fazendo conteúdo sobre e-commerce, sobre marketplace. Não tinha curso, não tinha treinamento, não tinha mentoria, não tinha nem sequer evento, né? O primeiro MLXP foi 2015, 16, 17, ali nesse meados ali. Foi o primeiro MLXP. Então você não tinha ninguém ali para você se espelhar. Então literalmente eu tive que aprender na raça. E é Google, né? Hoje é inteligência artificial, tô ficando burro, a verdade é essa, né? Antigamente eu tinha que aprender a fazer uma fórmula no Excel, hoje eu peço para AI, mas naquela época eu tinha que aprender e executar. Então era teoria e prática o tempo todo. Então foi assim que eu construí o meu negócio. Teoria e prática, teoria e prática. Não era aprender para depois colocar na prática. E na verdade era ter o problema, buscar como resolve o problema, foi a teoria e aí veio a prática. Então já era literalmente ali em tempo real. Então foi assim que eu consegui ter esse conhecimento que eu tenho hoje. Passei por coisa pra caramba. O problema que você imaginar, eu acredito que eu já tive. E pensa um órgão na sua cabeça, pensa ali Polícia Civil, Receita Federal, Polícia Federal. O que você imaginar, eu já tive problema com qualquer tipo de órgão desse. Então, já apanhei bastante e hoje consigo contar essa história. Porque é um nicho muito visado também, né? E é Sim, complicado, né? ainda mais hoje, né? Por exemplo, hoje você entra no Mercado Livre, você começa a vender, daqui a pouco você já está num ponto de coleta, daqui a pouco você já está com coleta e tem obrigatoriedade da nota fiscal. Eu vendo desde quando você não precisava de nada, É. né? O seu medo era o imposto de renda, não algum outro problema. Então a gente vendia sem nota fiscal, você não tinha entrada, você não tinha saída, era totalmente comum, né? Uma confusão, uma desorganização gigante, né? E hoje é um outro mercado. Pô, eu tinha que ir eu chegava da escola, já abria lá para responder aqueles milhões de mensagens. Beleza, o que que eu vendi? Tá bom, eu tinha que copiar e colar o endereço de cada vendedor no Microsoft, de cada comprador no Microsoft Word, imprimir na impressora A4 lá, recortar, colar na caixa. E no Correios eu ia de bicicleta com as caixas amarradas na bicicleta e na mochila. E, acabou? Não. Na hora que eu voltava, eu tinha que pegar aquele talão de código de rastreamento do Correios e digitar um por um no Mandar Mercado os Livre. códigos pra galera. E o André Santos, ele brincava, né, que o vendedor ele não vendia produto. O André Santos do Mercado Livre. O vendedor vendia rastreamento, porque era um negócio que o cara comprava 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ele estava pedindo rastreamento. Hum. Então, eu tinha que E aí você digitava errado, o cara abria reclamação que você não enviou o produto, que você roubou ele, na verdade você só digitou um número errado. Hoje o pessoal tá na mordomia, Tá. assim, etiquetinha, térmica, coleta, é muito mais fácil, E né? você imagina como era em 2004, quando eu comecei, né? Pois é. Não tinha nem Mercado Pago, cara. Era tudo depósito em conta, era outro mundo, cara. Essa época eu não peguei. Eu peguei pelo menos o Mercado Pago eu peguei. Não era obrigatório, mas eu peguei. É, teve uma época que tinha, mas não era obrigatório, né? Não era Depois. obrigatório, exato. E eu acho que eu só comecei a usar quando virou obrigatório, cara. Porque, pô, Exato. depósito em conta ali era uma ciota, né? Não tem taxa, não tem nada. Ai, É, ai. E qual que foi o grande desafio que você teve nesse primeiro momento, assim, o primeiro que você lembra, assim?
Cara, acho que o primeiro desafio sempre foi financeiro. E eu acho que é o desafio de todo mundo, né, Bruno? Porque É, o cara que assiste a gente aqui, alguns já começaram, já vendem muito e etc. Mas tem uma boa galera que tá pensando em começar. E aí o cara tá fazendo conta na cabeça dele, do tipo, ah, se eu largar a CLT, eu vou receber o seguro-desemprego, vou receber aqui uma rescisão. Será que esse dinheiro dá? Aí o cara começa com 30 mil reais. 30 mil reais, malemar vai faturar 30 mil reais por mês. Na hora que você começar, se o seu fornecedor ele não entrega no mesmo dia, tal, tem um prazo de entrega, é um markup de dois, é basicamente isso. Você vai ter um capital ali que você vai rodar em 2 meses. Então, 30 mil dividido por dois são 15 mil reais. O markup de dois fatura 30. Então, o capital ele é muito escasso e é o problema que eu vejo, porque o e-commerce ele permite algo que é surreal. Eu converso, pô, toda vez que eu vou palestrar no Instagram, converso com o pessoal, eu recebo uns comentários do tipo, pô, eu larguei a CLT, ganhava R$ 1.200 por mês e hoje eu tô vendendo R$ 600 mil por mês. Ah, e fazem 6 meses que eu comecei. Eu falo, cara, eu demorei 6 anos para vender R$ 600 mil por mês. Hoje o cara começa e já começa com valores altíssimos. Mas é isso que justamente leva ele para um lugar sombrio, de quase quebrar. Porque ele não tem capital para suportar esse alto giro. E aí não é que ele não ganha dinheiro, mas é que ele não consegue ter fluxo de caixa para isso. E essa foi a minha situação, porque de 20 mil para 30, para 50, para 60, para 100, para 150, para 200, eu não tinha um real no bolso, eu comecei a empresa com nada. Então, não tinha dinheiro para suportar isso, e aí você tinha que fazer o malabarismo para conseguir fechar o caixa. Mas é isso que me levou para lugares sombrios, vamos falar assim, né? Difícil. e outra, né? Ah, porque eu tô 6 meses, tô vendendo 600 mil. Mas quanto tá ficando no seu bolso? Talvez esteja ficando negativo, porque no varejo a gente acaba tendo muito crédito. Quanto mais você movimenta, mais crédito você tem. Então a galera começa a pegar muito crédito, mas no final das contas, quanto mais vender, menos dinheiro tem. Então por isso que vocês têm que ter um sistema. A gente não está aqui fazer propaganda, mas eu acho importante falar. Não, eu acho que é justamente esse o case, né? Eu acho que Né? assim, a minha dor, sem sombra de dúvidas, foi financeira desde sempre, mas eu acho que o primeiro case que eu posso trazer, que foi o primeiro ponto de virada. O primeiro ponto de virada foi em 2017. Então, eu já, bom, do meio de 2013 até 2017, a gente está falando ali de quase 4 anos, né? Ali rodados, empreendendo. E eu parei para fazer um controle financeiro da minha empresa. Eu falei, vamos ver o que está acontecendo, porque eu já estou aqui com 4 salas comerciais aqui no prédio, já tenho 10 funcionários, já estou alugando o galpão de baixo, vou abrir a loja física. Então, né, deixa eu ver o que está acontecendo. Em 2017, Bruno, eu faturei 1,80 milhão por mês. Então, foram 13 milhões de reais no ano. E quando eu fiz essa espécie de balanço patrimonial gerencial ali, ele me trouxe um resultado de 500 mil negativo. Então, é, ali para mim foi um baque, foi um negócio muito duro, porque a minha meta era chegar em 500 mil para comprar um apartamento com meus pais, que a gente morava de favor na casa dos meus avós. E lá em Pirituba custava 500 mil um apartamento. Eu cheguei nesse número, só errei o sinal, ficou em menos Se em vez de demais. ser verde, era vermelho. Exatamente. E Aí você ali ficou foi o baque. devendo um apartamento. Eu não comprei pro meu pai, então eu tô devendo um. Exatamente. Mas aí a pessoa que está assistindo a gente pergunta assim, como ele, como ele conseguiu então ficar devendo 500 mil? Crédito. Eu tinha muito crédito na China. Você começa a comprar, você começa a pagar, e com o chinês é aquele negócio. Ele não está tão interessado, igual um fornecedor brasileiro formal, na sua duplicata da nota fiscal, com a data, e você não está pagando, atrasou um dia, você já não tem mais crédito e acabou. E o fornecedor brasileiro vai rodar o seu Serasa, seu literalmente caçar você para ver se você tem saúde financeira para ter um crédito de até X mil reais. O chinês não. Era aquele negócio. Você fez uma compra de 1 milhão e você está pagando 100 mil por semana. Você já comprou 10 vezes esse 1 milhão e o importante é você estar pagando 100 mil por semana. Enquanto você não parar de pagar, ele está feliz e está te atendendo. Só que isso é onde começa o seu buraco. E eu conheço muitas empresas aqui no Brasil, muitos sellers,
que caíram nesse mesmo erro. Por quê? É raro hoje em dia, mas existem algumas indústrias que você consegue comprar 30, 60, 90, 120, 180 e ainda ter margem para vender no Mercado Livre. Não, não é comum isso mais hoje. Hoje em dia, o cara da indústria está vendendo no Mercado Livre. É. Então, não faz sentido você conseguir comprar de uma indústria, ter esse prazo e ainda ter margem. Mas eu conheço alguns que conseguiram, até hoje conseguem. E isso alavanca você num nível que você fica cego. Você sempre está com dinheiro em conta, você vende o estoque todo em um mês, recebeu já em 30, 45 dias, só que está chegando o primeiro boleto para pagar. Só que é o seguinte, se você parar de vender e fazer o patrimonial igual eu fiz, e aí o que que é esse patrimonial? Vamos explicar para o pessoal aqui de uma forma muito simples, né? Hoje eu sei que isso se chama balanço patrimonial, mas na época é o seguinte, você vai fechar sua empresa hoje, hoje. Então eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho nos bancos, todo o dinheiro que eu tenho nos marketplaces, vou pegar todo o meu estoque e vou vender ele, por exemplo, a preço de custo, tá? Sempre pelo preço de custo. Aí, lógico, se você é uma empresa maior, tem ativos, né, imobilizados, etc. Isso vira seus ativos. Então, se eu fechar a empresa, eu tenho 500 mil. Legal, é o capital da empresa. Só que eu preciso pagar as pessoas que eu devo. Então, e se eu pagar o meu fornecedor, tudo que eu devo para ele, se eu pagar todos os impostos que eu devo, se eu pagar tudo que eu devo, é 1 milhão. Opa, mas eu tenho meio aqui de positivo. Então, meio milhão positivo com 1 milhão negativo, sobrou meio milhão negativo. Então, esse é o patrimonial. E aí você literalmente você está devendo. Você só não pode parar de vender. E tem muita empresa que eu conheço nisso. E vou te falar, Bruno, não é fácil, porque pensa comigo o seguinte: quando você está meio milhão negativo, você precisa fazer lucro bruto, que vai descontar suas despesas do mês da empresa, que vai gerar lucro líquido, e esse lucro líquido você vai ir tampando esse meio milhão negativo. Vai tampando, tampando, tampando. Vamos fazer uma conta aqui. Pô, se eu estava meio milhão negativo, para eu pagar meio milhão em um ano, então eu precisava gerar 41 mil reais de lucro, se eu quisesse pagar em um ano, que já é tempo pra caramba. 40 mil reais de lucro a uma margem de 10% líquida, 10% líquida, certo? É, que é difícil, que é difícil, líquido, 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 você ter 10, normalmente você vai ter 8, 7, né? Em muitas empresas até menos. Vamos colocar 8, ser conservador. É, depende Então, do tamanho da empresa, né? Quanto maior a empresa, mais difícil é, né? se eu tô com uma dívida de meio milhão, eu tenho que ser grande, porque se eu vender É, pouco, eu não vou pagar. é. Então, se a gente fazer uma conta aqui de vender 600 mil por mês a 8%, me sobra 48 mil. Paguei as despesas da empresa e não tô tirando nada para mim, um ano trabalhando de graça e vou pagar essa dívida. Tá bom, em um ano eu pago. Só que para eu faturar 600 mil, eu preciso de 300 mil de fluxo de caixa. Se for comprando da China igual eu compro, eu preciso de 2, 3 meses de fluxo de caixa. Se eu estou devendo meio milhão, aonde que eu vou arranjar 900 mil reais para injetar na empresa para eu conseguir faturar 600 mil? Esse é o grande problema do se endividar patrimonialmente. Então, esse é o meu maior desafio, Bruno. Foi ter uma dívida tão grande que eu precisava de mais dinheiro, que eu precisava crescer, vender mais para conseguir pagar ela. Só que eu não podia desistir, porque eu não tinha. Isso é legal. Quando você não tem nada, você também não tem medo de perder. Então eu nunca pensei em desistir, eu só pensava em conseguir. Hoje, se você me chamar para ser sócio em alguma coisa, eu vou perguntar 1000 vezes informações para ter certeza se realmente vale a pena, porque eu tenho medo de perder. Mas naquela época não. Então eu falei, bora, vamos tentar. Tive uma ideia magnífica que é pegar empréstimo do Mercado Pago. Opa, agora eu vou tampar o buraco. E aí eu fiquei 2 milhões negativo se eu fechasse a empresa. Eu consegui de meio milhão e para 2 milhões. Aí eu falei, não, agora eu faturo muito, vou pegar outro empréstimo com o Banco do Brasil. Fiquei 4 milhões negativo. Eu fiz isso, né, antes de quebrar, que é que a gente chama de triangular, né? No frigir dos ovos, você tá.
pegando empréstimo para pagar outro empréstimo. Então, assim, você entra numa ciranda, cara, que não tem. Eu não sei como é que você Não tem conseguiu fim. sair, eu não consegui. Mas aí que tá, esse é o ponto. O problema não é pegar um empréstimo. Eu fui entender isso depois que eu já estava com 200 empréstimos. Eu fui entender. O problema não é pegar um empréstimo. O empréstimo no Brasil, ele é caro? Ele é. Ok. Mas os juros não é nada perto do lucro que você tem no e-commerce. Então você pega ali, digamos que você pega um empréstimo para um ano. Pô, em 3, 4 meses desse ano, você já pagou o total de juros e você tem 6 meses, 7, 8 meses para ganhar dinheiro com o dinheiro que não era seu. Então, os juros não é o problema. O problema é a falta de carência, Brunão. Então, é isso que eu não tinha essa noção quando eu peguei o empréstimo, porque eu olhava o seguinte: o Mercado Pago me oferecendo lá 2 milhões de reais para pagar 1 milhão de juros. Então, tem que pagar 3 naquela época. Pô, 1 milhão de juros eu faço em 4 meses de lucro, tá bom, vamos fazer. Só que o problema é que você não considera que no mês seguinte você já está pagando parcela. E a parcela não é de juros, é de retorno de capital mais juros. E aquele capital não está disponível no seu caixa, porque você comprou em produto lá na China, está no navio, está vindo para cá, você vai vender, vai receber, tem que comprar de novo. Resumindo, não fecha. O caixa não fecha. Então, quando eu cheguei em 4 milhões negativos no fundo do poço, foi onde eu consegui um investidor. Então, eu aprendi o que eu estava fazendo de errado, né? E aí, novamente, como você falou, eu falo essa frase demais, né? Porque como eu sou vendedor, quando eu falo de uma ferramenta que não é minha, o pessoal acredita. Agora, quando a ferramenta é minha, parece propaganda. Mas foi ali que eu criei o GE Finance. Então, ali eu falei, não, eu preciso entender onde que eu estou precificando errado, onde que está indo a margem, cada torneira, cada despesa, cada custo. Então, eu criei dentro da minha solução, consegui arrumar a casa, consegui ter números bons e mostrei para o investidor. Eu falei, ó, hoje eu tenho um canal de venda excelente, eu vendo muito, eu tenho um volume de venda, tá? O meu produto, ele dá muita margem, tem uma lucratividade muito boa, tá? Só que eu tenho um custo financeiro muito alto. Você não vai falar que você tem uma dívida, que você está falido, que você está quebrado. Você tem um custo financeiro muito alto. E aí eu apresentei um case e consegui captar na época, acho que foram 5 milhões de reais, com carência para 2 anos. Esse é o ponto. Ah, Então eu cara. consegui dar a volta por cima, porque eu tive 2 anos para trabalhar com esse dinheiro. E aí, no final dos 2 anos, a gente conseguiu quitar todas as dívidas, só que eu não consegui fazer o meu plano original, que era quitar as dívidas e gerar o mesmo valor em caixa para devolver o dinheiro do investidor e ainda continuar com o caixa. Então, na hora de na data final para devolver o dinheiro, a gente literalmente ia fechar as portas. Mas eu ia fechar as portas sem dívida, tranquilo, para começar do zero, com dinheiro próprio, menorzinho, em vez de vender milhões, vender 50 mil, 100 mil, 200, 300 e começar. Eu aprendi a fazer, é só Ah, replicar. Mas uhum. aí o investidor não quis o dinheiro de volta e investiu na empresa. E ali a gente seguiu uma trajetória bem legal até hoje. Que legal, cara. Assim, um fato importante, que às vezes muita gente que não está muito tempo no jogo, né, ou enfim, não estudou sobre, é que uma empresa pode tranquilamente, que aconteceu com a sua e aconteceu com a minha antes de eu quebrar, ter lucro operacional, a empresa dá lucro. Só que você, os juros dos empréstimos que você já pegou é tão grande, né, que acaba que ele te dá um prejuízo, o lucro líquido negativo, que você tem prejuízo financeiro ali, né? É, Então, assim, às vezes a empresa, não é que a empresa não está sadia, não está dando lucro. Ela está, mas ela tem um passivo de financeiro ali que ela só vai se embolando. Realmente, eu acho que era a única saída mesmo, cara. Eu não cheguei a pensar nessa saída que você fez, porque a empresa tinha nome, tinha 15 anos de mercado, né? Pô, tinha muito nome, cara. O meu site era daqui de Minas, era o que mais vendia ferramenta. Eu perdia para uns 4, 5 de São Paulo, sacou? sim, porque você tem marca, É, histórico, no nosso exatamente. caso lá, radar ilimitado, que não é fácil ter, você É, precisa de um monte de coisa para ter um radar é, ilimitado, loja oficial, enfim, a gente fez um é. case de coisas que a gente construiu para conseguir ter essa Legal, tese cara. de Legal. investimento. Uma informação massa aí para é uma saída, né, cara? Eu confesso que eu não.
não tinha uma resposta quando ele falava, cara, o que aconteceu? Eu falava, no final, só piorava. Quando mais eu trabalhava, mais eu devia. Eu falei, não, fechei, parei de operar, né? Mas eu pelo menos consegui pagar todos os fornecedores, todos os funcionários, mandei todo mundo embora certinho. Agora banco e governo foi pro saco, cara. Não teve jeito não. Faz, faz parte, cara. E a gente ficou nesse negativo e isso foi pro saco por muito tempo, né? Porque É, imposto, governo, fornecedor e etc. Mas aos poucos a gente foi regularizando, né? é, Eu não vejo outra saída, Bruno, porque não tem como. Tipo, realmente é um valor muito alto. Quanto que eu tenho que vender para é isso. pagar 4 milhões negativo? Quanto que eu tenho que ter de lucro? E quanto que eu tenho que ter de capital? É, Então é surreal, é impossível. Então, é, por isso que as pessoas vêm e falam assim: ah. Gustavo, vou pegar um empréstimo para o meu negócio. Eu falo só se tiver carência. Se não tiver carência, você vai quebrar igual todo mundo. é. E por isso que eu gosto tanto do Pronamp. O Pronamp, Tá 11 meses, né? ele dá 11 meses, né? Então, os juros é baixo do Pronamp perante aos outros? Mas a questão não é nem essa. Então, a questão É, a carência. Então eu fiz uma coisa, eu tenho um outro, eu peguei um monte de Pronamp naquelas épocas, etc. Até mais antes de regularizar tudo, mas o último Pronamp que eu peguei, eu já estava muito sadio, né? Já na Empório do Solar já estava tudo redondo, graças a Deus, andando já. Mas eu montei uma empresa para o meu pai depois que eu consegui mudar de vida, comprei casa própria para meus pais, para meus avós, enfim. É, e aí eu tirei meu pai do trabalho dele, porque até então eu faturava milhões, mas estava quebrado, então eu nunca tirei ele do trabalho dele para ele não ficar sem renda. E aí eu tirei para ele poder descansar um pouco, né, não trabalhar tanto quanto ele trabalhava, e montei uma outra empresa, só que diferente, com tudo que eu aprendi. Então eu coloquei o dinheiro integralizado já para não ter que ficar alavancado, comprando só nacional para não ter que colocar 10 mil dinheiro na frente para trazer lá do outro lado do mundo, comprando com nota fiscal, já no lucro real desde o primeiro dia, sabe? Tudo organizado e só fulfillment. Então hoje meu pai ainda roda essa empresa, faz uns 3 anos que ele tem essa empresa. Desde o segundo mês já vende uns 150 mil por mês. Hoje já está na casa de 300, 400, 500 mil reais, dependendo da sazonalidade ali. Sem funcionário, só no fulfillment, controlando com o GE Finance a rentabilidade dia a dia, linha a linha, e ganha dinheiro, coloca no bolso todo mês, 20, 30, 40 mil reais de lucro líquido. Então, é isso que eu aprendi, a fazer o feijão com arroz. Qual é a bala de prata? Não tem. É a ordem certa, sabe? O feijão com arroz, fazer direito. Só que nessa empresa dele, o Bradesco ligou e ofereceu um Pronamp. Era tipo, você pegar 100 mil reais para devolver 120 ou 130, acho que era 120, com carência de um ano. Pô, 20 mil reais eu fazia um mês de lucro com aquele dinheiro que o Bradesco tava emprestando. A gente pegou, óbvio. O dinheiro ficou parado no caixa, grande parte, porque eu também não queria crescer muito a empresa, porque ele não ia dar conta. Mas é excelente. Carência, juros baixos, é a questão. A questão toda é carência. Antes de pegar um empréstimo, é tentar com o investidor, seja profissional, no meu caso era um fundo, né, lá da China, mas hoje no Brasil o que mais você tem é investidor não profissional que pode topar a sua loucura, desde que você tenha um case legal para apresentar. massa, cara, muito legal. Agora, só é importante deixar a galera atento. Essa questão de empréstimo, eu acho importante falar, cara. Aprenda a precificar, aprenda a fazer um DRE, aprenda a fazer um balanço. E aí, você pode, se você está entendendo o jogo, pega conscientemente um empréstimo. Agora, porque o povo sai pegando, aí é que vê aquele tanto de dinheiro na conta, troca de carro, acha que tá rico. Na hora que vê, tá devendo 500 milhões. Tá vendendo pra caralho, mas tá devendo 500 milhões, depois 500 mil, né? Depois 4 milhões e tudo. Exato. É isso. Exato. Então, É assim, o acontece. E isso não é a exceção, isso é a regra, cara. sim. Do e-commercezeiro, não é? A galera começa a vender, começa, mal sabe precificar, vai entra em catálogo, fica se matando lá por causa de preço, faz uma conta por alto, usa markup. Ah, vou comprar por 50, então vou vender por 100. 100% de lucro. Os caras ainda falam, comprei por 50, vendi por 100, 100% de lucro. Eu falo, não, velho, como é que não existe 100% de lucro? Não tem como, porque você tem o custo da mercadoria, não tem como dar 100% de margem. 100% Ele de margem. é uma corrida de rato, Brunão, porque o cara ele começou.
começou a se iludir com esse mundo, né? Grandes números, entra no YouTube, no Instagram, vê o pessoal falando de grande, entra, vê eu aqui falando de 15, 20 milhões por mês, o cara fala, meu Deus, preciso vender isso e vou ficar rico. Falar uma coisa para todo mundo que nos assiste. Hoje eu prefiro, se eu pudesse voltar atrás, ter uma operação igual a do meu pai, sem funcionário, sem galpão, sem nada, faturando 500 mil e colocando dinheiro no bolso, do que a operação gigante que a gente tem hoje com todos os riscos que a gente tem, responsabilidades. Então, menos é mais. Você não precisa ser gigante, você não precisa vender mais. É porque o cara ele tá vendendo e não tá vendo dinheiro, e ele acha que se ele vender mais, ele vai ver o dinheiro. Mas É, não é isso, você não está vendo dinheiro por falta de controle financeiro. É você entender se sua precificação está certa, se você está ganhando dinheiro, e depois entender seu fluxo de caixa. Muitas vezes você está saudável, você ganha dinheiro, a precificação está certa. Só que você está crescendo todo mês e você não tem fluxo de caixa para isso. Mas a resposta não é vender mais. Quanto mais você vender, mais você vai se afundar. Então não para, faz um balanço, entende a sua saúde financeira, entende a sua margem, e aí sim você toma a decisão. Pô, eu tenho esse produto aqui que me dá 10% de margem e toma do meu caixa 50 mil por mês, e eu tenho esse produto aqui que me dá 20% de margem e toma do meu caixa o mesmo valor. Então, peraí, vamos investir num produto. Esse aqui dá para crescer as vendas? Dá. Então, vamos investir mais nesse e parar de vender esse. Vai começar a sobrar mais dinheiro, mas não necessariamente você precisa vender mais. Você reduz do outro, vê o que está tomando seu caixa. Então, é fazer escolha inteligente, vender menos, uma operação mais enxuta, um e-commerce. Hoje a gente vive a era do D2C, que é o Direct to Customer. Então você pega, como eu disse, a indústria vendendo para o consumidor final. Vários cases a gente tem. A Nike vende para o consumidor final. E antes era distribuidores, etc. Mas hoje você tem a própria indústria vendendo para o consumidor final. Então, a margem, obviamente, ela é mais apertada do que antigamente. Então, antigamente você tinha altas margens, né? 30, 40% numa importação. Hoje eu estou importando, fazendo regime especial, dando volta com a mercadoria pelo Brasil todo, só para conseguir ter uma melhor condição tributária para você fechar ali numa margem de 15. E, pô, estou importando lá do outro lado do mundo, colocando milhões na frente, um container aqui, outro no mar, outro lá na fábrica. Então, realmente é apertado. É, Ok, mas então vamos fazer o quê? Despesa enxuta. Vamos fechar a torneira. Por isso que a empresa do meu pai fatura isso, não tem funcionário e está no fulfillment. Porque não precisa. Dá para você deixar de forma enxuta. Então, e é um movimento que eu venho fazendo. Eu sempre falo, pessoal, 50, 60 funcionários, até perco a conta que tem funcionário aqui, funcionário na China, etc. Mas a verdade é que dos últimos anos eu já reduzi uns 20, que é justamente a gente vai automatizando alguns processos, vai desverticalizando o que a gente verticalizou e vai tendo mais eficiência, menor despesa e maior rentabilidade. É o é que isso, o cara. e-commerce precisa. Eu tinha uma estrutura gigantesca. Você é da época, né? Então, assim, para vender 1 milhão na época, eu tinha 23 funcionários, cara. Pensa nisso. E olha que quem fazia embalagem para mim era os Correios. Não sei se você deve pegar essa época. Eu tinha tipo, como se fosse uma microagência de correio dentro da minha empresa, entendeu? Eles mesmo embalavam, faziam tudo para mim, pagavam embalagem e tudo. Eu tinha 23 funcionários. Hoje, Era a época do SGP Web lá da vida? 2015, isso, 2014, Você 2015. tinha o bipzinho do SGP Web que você já bipava lá dentro Ah, sim, sim, é. Aí da já saiu como empresa. postado de lá, que aí que era Ah, bom. saiu como postado. É, Nossa, isso era meu sonho. Eu nunca cheguei a ter isso, mas eu olhava os concorrentes e eu falava, por isso que os filha da mãe não atrasa pedido aí. Dá é. postado e nem saiu da empresa. Saiu o pedido, embalou, pô, postado já. Postado. Ah, isso aí era lindo. Eu não É tive isso aí, não. massa. E, porra, antes precisava de gente pra caralho, cara. Hoje tem, porra, com tecnologia e tudo. Hoje, você tem meus números aí, só você entrar no GS, você vai ver esse mês. Eu falei gestão e-commerce no início, galera, porque mudou o nome, né? Uhum. Foi feito um sistema, não ficou perfeito, né, o gestão e-commerce. Aí depois reformulou tudo zero, agora tá supimpa e agora é GE Finança o nome. A gente Vou não deixar conseguiu um. registrar o gestão e-commerce. Oi? A gente não consegui registrar o nome no Ah, não NPI. conseguiu? Foi por isso que O mudou? NPI o NPI falou que era muito genérico o nome, a gente pagou, ficou lá 2, 3 anos e teve que mudar. É foda, né? 2 anos, é foda. É Mas complicado. enfim, onde que eu quero chegar? Esqueci. O que eu tava falando? Funcionário, muito funcionário. E eu É, tenho. sim, Né? sim. Aí, por exemplo, acabei de fechar o mês agora de julho, cara. Foi muito bom. Nós faturamos 520 mil. Sabe quantos funcionários que eu tenho? Um. E eu não vendo no full. Tô louco. Eu não tenho um. Eu tenho a minha sócia,
a minha esposa e um funcionário. Então tem três, vamos dizer assim. Uhum. Uma equipe de três. E eu que divido meu tempo aqui entre gurusagem e tomar conta da empresa. Justo. É, e a gente tipo adquiriu, minha empresa também, a minha mulher também, ela tá dando força lá, mas ela tem um e-commerce dela, só que tá menorzinho de brinquedos, e a gente adquiriu. Então a gente vai ter três empresas. Então eu consigo faturar praticamente o dobro que eu faturei agora, com um custo um pouco maior, né? Então assim, se você olhar minha margem lá, meu lucro líquido deu mais de 15%, cara. Mas por quê? Porque eu fujo dos produtos hypados, né? Por Uhum. exemplo, celular é hypado, cara, não tem como fugir. Eu acho que não tem nada dentro desse nicho que não seja hypado. Capinha, acessório, tudo né? É muita briga. Não posso mencionar o modelo, marca, etc. Mas assim, porque hoje o nosso forte é a área de telefonia, né? Então celulares, tablets, Uhum, smartwatches. A gente trabalha como eu represento algumas marcas chinesas aqui no Brasil. Então a maior, que eu acho que todo mundo deve conhecer, deve ser a Huawei, né? Então é a uhum, maior marca da China hoje lá dentro do mercado asiático domina, né? Representa a Realme. A Realme foi a terceira maior em vendas aqui no Brasil no primeiro trimestre do ano. Então a Realme representa a Infinix, representa a Vivo lá da China, que é a segunda maior marca, que aqui no Brasil virou Jovi. Então eu tô nesse oceano vermelho ali. E eu sem mencionar o exemplo, mas sem mencionar o modelo, mas mencionando o exemplo, na verdade, eu tenho um produto que me custa R$ 1.500, final, no entregue aqui na empresa, R$ 1.500, importando, pagando todos os impostos, frete, etc. R$ 1.500. E eu vendo no marketplace a 999. Por quê? Porque a marca dá o rebate, dá o incentivo para a gente conseguir promover isso daí, que é crescer o mercado, que é abrir o mercado, é investimento. Então, aí você olha para aquilo e fala: Meu Deus, o que que ele faz? Ele está trazendo do Paraguai. Não, vai lá no Paraguai, vai ser mais caro do que os 999. É incentivo da marca, é relacionamento. Eu sou a loja oficial da marca, a Anatel tá no meu nome, eu sou importador oficial da marca. Algumas marcas têm exclusividade. Então, isso é relacionamento. Mas é um oceano vermelho, sem sombra de dúvidas. e tempo, né? Você não vai, você não consegue um trem desse de um dia pro outro. E se você Exato. for meio burral igual eu, não consegue nunca. Tem que ser o cara acima da média, igual o Gustavo. E outra coisa, cara. Então, assim, então a galera fica assim, pô, Bruno, mas, né? Pô, você já teve sua operação bem maior e tudo. Cara, hoje não é isso que eu quero, entendeu? Faz as contas aí, cara. Se eu vender. E eu tô com 25, 30% só de produto importado, cara. De venda. Um pouquinho mais. Não, eu acho que deu um pouquinho mais. Deu uns 40. Depois eu tenho que acabar de fechar aqui. Até na hora que a gente começou aqui, eu falei, eu tô vendo os números aqui. Eu tava acabando o fechamento aqui. Então, ou seja, eu pegando, se eu botar 100% importado, apesar de que eu não quero fazer isso, por causa até de fluxo de caixa, né? O bom da revenda é fluxo de caixa bom, né, cara? Positivo, né? Sem sombra de dúvida, eu Caixa prefiro ganhar. positivo, né? A melhor coisa que existe é trabalhar com o dinheiro dos outros. Ainda mais. Bom, ainda mais quando você não tem risco, mas normalmente você tem, né? Mas enfim, dinheiro dos outros é a melhor coisa para trabalhar. Então, eu vejo um monte de gente sangrando caixa por causa de 2, 3% de desconto na vista, que eu falo, cara, que- você tem um puta de um fornecedor te dando um puta de um crédito, o cara te abriu lá R$ 1 milhão de crédito, de linha de crédito, ele cobra 2, 3% a mais para você pagar 30, 60, 90, sei lá, ou tudo bem, ou só 30, ou só 30, 60. E você tá comprando 100, 200 mil com ele à vista com desconto. Cara, pega 1 milhão dele logo que tá aí e trabalha com o dinheiro dele. Sabe? Ah, sua margem de 12 vai ser 9, mas é 9 num dinheiro que não é seu. Se você conseguir fazer rodar esse fluxo de caixa com o dinheiro dele, lindo. E pega o seu e coloca naquilo que não vai dar 12, que vai dar 19, que vai dar 18. Aí você precisa pagar a vista, precisa importar, fazer o que for. Então, trabalhar com o dinheiro dos outros é a melhor coisa. Concordo e assino embaixo. É. Então, cara, é isso, assim. Porra, é bom pra caramba. Porque a galera fica muito. Eu sempre falo, né? A galera só pergunta quanto você vende. Você já perguntou, já viu alguém te perguntar quanto você lucra? Não. Não é? Tô falando verdade ou mentira? A única pergunta é quanto você vende. Quantas vezes você faz por dia? Qual o faturamento? Qual que é o ticket médio? Pergunta Quantas vários, etiquetas, todos os indicadores. Não pergunta o único indicador que importa. Quanto você lucra? Quanto que sobra no finalzinho ali? quantas etiquetas você faz no dia, né? Postar no Instagram, É, bolinho de etiqueta. é. Então, assim.
O que importa é o lucro, é o É. lucro. A Então, assim, empresa hoje, cara, vai eu não conseguir vejo fazer nenhuma lá. ferramenta, não vejo nenhuma marca famosa, eu não vejo nenhuma, nada que é curvado meu nicho eu vendo. Ah, furadeira, tô fora. É, máquina de lavar, essa eu nunca consegui vender, é a única coisa que eu nunca consegui vender. Porque a máquina de lavar, aquelas lava-jato, sabe? Aquele trem, Lá. cara, nunca consegui preço. Nem na época que dava, eu consegui preço de tudo, aquilo lá eu nunca consegui. Pô, caixa de ferramenta, o básico, cara, que é o que todo mundo quer, é onde a galera tá se matando, entendeu? E é incrível como tem oportunidade, né? Tem, cara. Pô, você pega os micronichos ali, é pequeno. Mas se você dominar ali, eu consegui dominar, cara. Eu sou o primeiro da minha categoria, da minha mini categoria lá. Agora eu sou o Exato. primeiro, entendeu? É o que eu falo para todo mundo, porque, por exemplo, a empresa do meu pai vende meio cueca da Lupo, meio cueca da Lupo, curva A da categoria, né? É. Só que eu sei jogar esse jogo, né? Então, como eu disse, eu comecei a empresa com dinheiro, eu integralizei o dinheiro, cheguei na Lupo, fiz relacionamento, subi na cadeia lá de relacionamento dentro da Lupo, consegui uma condição boa, sei fazer vender, sei fazer a gestão e já comecei com tipo três produtos que faz faturar meio milhão. Então, foi a estratégia que eu usei porque eu sei jogar esse jogo. Mas, cara, você não precisa disso, não precisa olhar para essa cueca aqui que vende 300 mil só de uma cueca. Não, vai vender aquele subnicho. E é ali que está o segredo, porque você tem uma margem muito maior. Ah, mas não vai vender 300 mil anúncios, vai vender 10. Pô, 10 anúncios que vendem 10 mil por mês já é 100 mil, É. sabe? E vai crescendo devagar. O que eu tenho de colaborador meu que saiu da empresa e foi empreender, foi vender no Mercado Livre e conseguiu um nicho. Nada a ver, pô, eu vendo peça de celular. O cara não saiu para virar concorrente, vender peça, e senão ia chorar junto comigo, né? O que ele queria ganhar dinheiro. Pô, o cara foi, achou um subnicho de um negócio que eu nunca pensei na vida, e aí, pô, pouco a pouco, 50, 100, 150, 200 mil por mês e ganhando dinheiro. Então é bem legal Eu, fazer. eu acho que subnicho e marca própria, cara, é o daqui pra frente. É onde É. você vai conseguir se diferenciar. Marca própria, ele tem os dois lados da moeda, né? O primeiro lado é você. O primeiro lado é que, assim, normalmente é mais difícil você começar. Sim. Normalmente tem um investimento muito maior, ninguém conhece. E o outro lado da moeda é o reconhecimento lá na frente. Quando der tudo certo, você colheu o que você plantou. Então, você exponencializa muito mais os seus resultados lá na frente. Só que não é tudo que dá para fazer marca própria. Então, é igual. Pô, eu tô num oceano vermelho desse, né? Então, eu trago marca própria. Eu vou chamar. Vou fazer uma comparação com marca chinesa de celular. É igual eu trazer uma marca que ninguém nunca viu e falar que eu vou bater de frente com a Samsung e com a Apple. Não Então, vai, é. é igual escrever Gustavo atrás do celular aqui, em vez de ser uma maçã, ser uma pera, e querer chegar já na janelinha. Então, as marcas que eu trago hoje, pra você ter ideia, cara, tem uma marca que gastou só no set do set 500 mil reais na Shopee, em propaganda. Só em propaganda dentro da Shopee, para vender esses produtos da marca. Então, marca própria, tomar cuidado. Pô, mas agora eu vou fazer marca própria de, sei lá, obviamente, não vou fazer de celular, nem de televisão, nem de nada muito famoso, mas vou fazer de um spray para limpar óculos. Opa, peraí. Tem alguém muito referência? Ah, tem uma marca aqui, uma ali e tal. Não, mas eu consigo me destacar. E é o que eu fiz, porque peça de celular era tudo paralelo ou compatível ou falsificado, né? Então eu criei a minha marca própria, Empório de Celular, patenteei. Todas as minhas peças vêm com o meu logo, vem com o meu Anatel, o meu certificado, a minha embalagem. Eu criei uma marca e gourmetizei o mercado que era só peça paralela ali, a rodo e direito. Então é você entender o nicho e falar, opa, eu consigo criar uma marca própria nesse nicho. Meus concorrentes aqui são tudo uns Zé chupando o dedo. Então esse é o melhor caminho para entrar com a marca própria. E é excelente. É o que eu É. fiz. Ah, Recomendo. eu tô com uns três caminhos aqui. O primeiro que eu conto para todo mundo é o de acessórios para microretífica. Que aí eu criei a marca, tem a Dremel. A Dremel, a gente chama de Dremel. Você sabe o que que é, né? Não.
Dremel é uma máquina que faz tudo, corta, lixa. Você não sabe o que é microretífica? Não, não sei o que que é esse negócio trem aí, não. É Pra você tipo vê uma, como que é nichado. é uma maquininha que ela serve como lixadeira, furadeira. Você deve ter visto uma. E tem uma marca que é americana Não sei o nome, mas já deve ter visto. que chama Dremel. Essa marca é conhecida mundialmente como é a referência. É uma marca americana, é a Black Decker que revende ela aqui, que tem os direitos e que vende ela aqui e tudo. Eu não quero competir com ela. Eu quero ser a marca raiz. Essa é a marca, tipo, esse é o out. Mas quem que é o Fusca? Não tem Fusca, entendeu? Porque não tem uma outra marca. Aí toda empresa de ferramenta tem uma coisinha. Ah, esse que tem um acessório, esse aqui tem um outro, esse aqui tem só a máquina. Eu falei, não, eu quero ter uma linha completa, igual a Dremel, com a minha marca. E é esse o meu caminho, sacou? Mas assim, quantas referências tem no segmento? É só a Dremel. Só a Dremel, É um ponto. Esse é entendeu? o ponto. O resto, assim, você tá, Black Decker, tem a máquina da Black Decker, mas não tem acessórios. Porque, assim, cara, deve ser dezenas de centenas de acessórios diferentes que existem. E que nem a Dremel tem, muita coisa lá fora. A galera tem aqui porque compra no AliExpress, acaba vendendo aqui. Mas não tem nenhum importador que realmente traz legal, tudo certinho, entendeu? Não, isso aí é excelente, porque eu tenho, dentro do GE, o meu investidor anjo, hoje sócio e trabalha junto comigo no dia a dia, é o Ismael, fundador do Bling e do Tiny. Então, é um cara que fez múltiplos milhões aí com exit de empresas, né? Ele vendeu lá o Bling, o Tiny, né, para o List. Então, ele me falou uma coisa uma vez que mudou a minha cabeça, cara. Ele foi me visitar lá no Empório, ele estava no Tiny ainda, e aí eu perguntei como que era essa briga com o Bling, né? Porque eu sabia que o Bling, depois que a Local Web comprou, parou no tempo, com todo respeito, eu acho uma caca. Tá muito para trás ali do que o Tiny. E eu falei, cara, vocês estão nadando de braçada em funcionalidade. Só que o Bling é o mais conhecido e a base de cliente é quase o dobro do Tiny. E aí eu sei o porquê, né? Porque enquanto eu tava indo nos eventos, o primeiro MLXP, lá, o Bling sempre tava com a melancia na cabeça lá vendendo, tava no stand. E o Tiny não tinha dinheiro para estar lá, não tava e tava melhorando o produto, né? E aí a gente brinca que o Bling é igual arroz de festa, né? Se eu resolver fazer uma festa aqui em casa, um aniversário para minha noiva, capaz do Bling patrocinar e tá aqui dentro também, na festa junina, na quermesse, sempre o Bling tá lá, todo evento. Então, por isso que tem mais cliente. E aí eu perguntei pro Ismael, falei, cara, né, como que é essa concorrência aí, né? Ele falou, que concorrência? Para mim é excelente, porque quanto mais o Bling cresce, mais o Tiny cresce e vice-versa. Porque o Bling vai abrindo um mercado para eu não ter que abrir sozinho. E depois que eu entendi aquilo, Bruno, eu falei, nossa, ele tem razão. Ele tem razão. Eu falei, caramba. E é um pouco do que o GE Finance fez no mercado. Abriu um mercado com a solução. E aí depois veio várias outras empresas atrás, ou que faziam outras coisas, e falou, opa, deixa eu fazer isso aqui também. E foi tendo mais concorrentes, porque a gente abriu o mercado e fica mais barato o custo de aquisição para quem vem depois. Por quê? Porque já tem o awareness. O cara, imagina você, vendedor, raiz, que só vende, 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 não é o seu caso, mas que só vende, 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 e pergunta pro amiguinho, quanto você vende por dia? Qual o faturamento? Mas não pergunta o lucro. Imagina esse cara, chucrão, que não tá ainda nesse conhecimento, aí vem uma ferramenta e fala para ele, bate lá na porta e fala, ó, cuidado, você precisa olhar seu lucro, precisa fazer seu DRE, precisa fazer seu balanço. Aí esse cara fala, ah, não, não tô com tempo para isso. E beleza. Mas ele já teve o awareness, ele já ficou, ele já teve a semente plantada que ele precisa daquilo. O próximo que bater na porta já vai ter uma aceitação mais fácil. E o próximo mais ainda, e o próximo mais ainda. Então, foi o que eu entendi dessa briga entre Bling e Tiny, que nunca teve briga nenhuma, mas enfim, essa concorrência é que concorrente faz bem. Então, por exemplo, quando você fala da Dremel, né? Pô, se abriu o mercado, é referência, etc. Mas tem que vir alguém atrás. Vou dar um exemplo que todo mundo aqui conhece. Mercado Livre, Shopee.
O frete grátis do Mercado Livre é 19 é porque o Marcos Mion é legal, é bonzinho. Marcos Mion. Ah, meu amigo, eu nunca, nesses 12, 13 anos, pensei que eu ia ver uma propaganda do Mercado Livre dançando no avião, jogando pacote de cima para baixo. Chegou a Shopee, botou lá o Terry Crews dançando, fazendo gracinha. Lá, a propaganda do Mercado Livre na Globo, fazendo. E não é uma propaganda de 2 segundos, não, é 2 minutos com o Marcos Mion dançando. Eu nunca pensei que eu ia viver para ver um negócio desse, o Mercado Livre da Argentina, que não atende nem o seller lá, você tinha que implorar para ser atendido lá em 2012. O pessoal divulgava nos grupos de Facebook links escondidos na plataforma que conseguia acionar um chat, lembra disso? Aham. Não, cara, quando eu comecei, não existia site, não tinha você falar com o Mercado Livre. Tinha uma central de vendedores. Aí vocês, ó, vocês ficam resolvendo entre vocês aí. Conversava com os vendedores que estavam um ajudar o outro, sacou? Tipo, acho que eles inventaram a rede social. Deve ter sido a primeira rede social do mundo, foi o Central dos Vendedores do Mercado Livre. Viu como a concorrência faz bem? Concorrência faz bem, cara, é legal. Você viu a Então, dessa semana, hum, aproveitando isso aí que eu tava guardando para colocar nos quentinhos do Gontijo, porque foi muito bom. O Mercado Livre lançou uma novidade essa semana: importar os anúncios da Shopee. sério? E aqui para importar os anúncios da Shopee, cara. Quem diria? Eu até Caraca. mandei, ela falou, ó, um dia da caça e outro do caçador, hein? Puta. Mas você sabe que isso é engraçado? Porque eu sou especialista em Mercado Livre. Eu sou especialista em Mercado Livre. Você me dá esse controle e fala, Gustavo, eu quero que esse controle seja o mais vendido do Mercado Livre. Eu vou fazer isso acontecer. Por quê? Porque eu lembro disso ainda. Eu não mexo no anúncio mais, deve fazer uns 2, 3 anos. Eu não sei nem. Se você me perguntar como que tá o painel do Mercado Livre, se bobear, eu não sei mais, porque ele fica mudando aquele painel toda hora. Porque eu não preciso acessar o Mercado Livre, eu faço gestão da empresa, da minha empresa como um todo. E hoje, para outros marketplaces, eu tenho especialistas muito bons, mas muito. Minha equipe é sensacional de e-commerce que fazem as ações. Então, na minha cabeça, sempre tá ali, ó, Mercado Livre é o melhor, depois tem a Shopee, e é igual, meu faturamento, a maior parte é Mercado Livre. Aí você vem com 20% da Shopee, 10 da Amazon, 5 da Magalu, enfim, melhor menor. Só que no GE Finance, a quantidade de cliente que vende 90% na Shopee e 10% no Mercado Livre, tá ficando algo desproporcional, assim, absurdamente. É, Então, o cara tá começando na Shopee, o que deveria ser o contrário, começar no Mercado Livre, tem mais estrutura, etc. Olha o mercado mudando aí. é. Não, isso é loucura, né? Eu converso com gente pra caramba, né? Só grupo eu tenho, eu acho que 26 agora. Ontem eu abri outro essa semana, então acho que tá com 26 grupos. É, a quantidade, e a dieta de Bruna enquete, e tudo lá, a quantidade de gente que hoje o Shopee é o principal canal é bem relevante, né? Sim. No início começou um ou outro, aí a gente até assustava, ó, a Shopee hoje, Não, impressionante, cara. Ainda é o Mercado Livre, né, a maioria, mas uma quantidade relevante de empresas hoje vendem mais na Shopee que no Mercado Livre. mas essa empresa que vende mais na Shopee do que no Mercado Livre, as que eu conheço daqui, não é que tipo, fatura 30 mil e dos 30 mil, 25 é Shopee. Não, eu tô falando de empresa que vende 2 milhões por mês na Shopee e vende 100 mil no Mercado Livre. Olha Loucura, isso, cara. cara. Eu nunca pensei que eu viria uma situação dessa. Loucura, loucura. Mas é a concorrência, é o que eu falo. Então a concorrência é bom e você ter uma marca própria para surfar a onda de uma marca que já tá referência, que já surfa, é excelente. Porque a Apple não seria a Apple sem a Samsung. A Samsung não vai ser a Samsung sem a de baixo e assim por diante. Você sempre vai estar ali brigando. Uma impulsiona a outra. Então é uma estratégia muito boa. Você falou uma coisa que é muito legal. É, obviamente, o cliente ele sempre quer comprar a Ferrari pelo preço do Fusca. Isso sempre. É, Só que não tem problema. Isso é legal, isso é um ensinamento bom. Porque imagina que eu, desde, desde quase sempre, depois que eu abri a empresa, eu tentei seguir no caminho da legalidade, dentro do possível. Então, enquanto o pessoal trazia do Paraguai, eu importava. Enquanto o pessoal não emitia nota, eu já estava emitindo. Então eu sempre tive um passo à frente na legalidade. E o meu produto era mais caro. E o meu produto não só ele era mais caro, mas ele era melhor. Enquanto o pessoal vendia uma tela de celular que parecia uma folha sulfite branca que não, você não enxergava nada, a minha tela tinha um brilho maior do que o brilho original do celular.
Então, era mais caro. Só que a gente começou a ter muito problema de ser caro e o cliente não querer pagar. Então, eu tinha uma demanda muito grande, porque a minha qualidade era reconhecida, todo mundo chegava até mim, eu quero ir para o celular, mas depois não comprava porque o preço não batia. Aí sobrava estoque e a gente tentava queimar vendendo barato. E aí começou a gerar também problema. E aí eu entendi que eu não preciso ter a Ferrari e vender pelo preço do Fusca. Eu posso ter o Fusca e vender pelo Fusca. Eu posso ter um Celta e vender pelo Celta. Eu posso ter uma Audi e vender pela Audi e posso ter uma Ferrari e vender pela Ferrari. É como você comunica para o mercado. Então você não precisa comunicar para o mercado que você é a Apple. Não, eu não sou a Apple, eu sou a Realme. Qual é o meu pilar da Realme, que foi o terceiro maior celular, marca vendida em celular no primeiro trimestre agora do ano? É preço baixo. Só que entre os preços baixos, entre os Fuscas, o meu Fusca tá mais novo. Entre os Fuscas, comparando com o da Samsung, o A30, 50, 20, sei lá quanto, o Samsung que só trava, só pá, pá. Entre os Fuscas, o meu Fusca é mais acabadinho, ele é mais novo, ele é mais bonitinho, ele roda, os pneus estão mais novos. Então você não precisa ser a Apple. Você pode ser o Fusca, mas seja a melhor marca de Fusca, que é o caso da Realme, um exemplo que a gente tem, entendeu? E agora, a Huawei já está em outro lugar. A Huawei, eu vendo celular da Huawei de R$ 32.900 no Mercado Livre. E Procura aí, Huawei XT Ultimate, 32.900, minha loja única que está vendendo. E aí? Aí é um outro jogo. É branding, é marketing, é investimento. Cada um joga o jogo que sabe jogar. me fala uma coisa, o que que você vê aí de estratégias atualmente e olhando daqui para frente, né, atualmente e pro futuro? Aí pro afegão médio, o cara que ainda não tá no aonde o cara quer chegar ainda onde você tá. Não, não chega não. Essa é a primeira dica. Não, pode chegar, mas em outro nível, em outro nicho, né? Que não seja Não, ferramenta também. Ó, conta para todo mundo aí no que você tem as informações no GE Finas, que mostra os custos, mostra margem, mostra tudo, que o nicho de ferramentas é o pior, galera. Então, vai vender celular, vai vender outra coisa. não, mas o que eu falo é que para não chegar no meu tamanho, não é nem no nicho, é no tamanho. Não, não precisa disso aqui tudo, Não. não. Começa a virar um negócio, Bruno, que dentro da empresa, eu estou olhando para o time sempre com essa visão. Você tem aqui quem está em cima, os líderes, seja diretor, gerente, etc., que é bom pra caramba, tá aqui em cima, ganha bem. E você tem quem faz a coisa acontecer de verdade, que são os operadores, quem coloca a mão na massa e faz a coisa acontecer. E você tem uma galera que tá aqui no meio, que se você tirar, você não sente falta. E te custa muito caro. E se você perguntar o que é que ela faz, nem ela sabe. Então, no tamanho de e-commerce, eu faria a mesma analogia, que é o seguinte: ou você tá aqui em cima, no nível de um 2, 3 comprou, vendendo já mais de 50 milhões, incomodando uma Magazine Luiza. Ou você está aqui vendendo 1, 2 milhões e colocando dinheiro no bolso. Porque no meio desses dois caminhos é complicado. Cada vez mais sua margem vai diminuir, você não vai achar quem quer te comprar porque você ainda não está competindo com o Magalu. Enfim, entender onde você quer chegar no varejo. Então, você perguntou o que que eu falo para o afegão médio? O que eu falo é isso: vá faturar meio milhão por mês, 1 milhão por mês, com uma despesa baixíssima, com uma margem saudável, controlando os números e com fluxo de caixa saudável. Você tá lindo, você vai conquistar tudo que você sempre sonhou, igual eu conquistei. Você vai colocar dinheiro no bolso, você vai comprar sua casa própria, você vai comprar um carro legal, você vai poder viajar 2, 3 vezes por ano para fora do país. Então, o que eu falo é isso: não tenta inventar a roda. O pessoal gosta muito, Brunão, de dar tiro no escuro. Putz, a pergunta que eu mais recebo, assim, eu vou palestrar, aí em evento, tem muita gente começando, né? Gustavo, eu tenho R$ 50.000. Fala, legal, capital bacana, dá para começar, né? E eu fui ali na empresa XYZ e eu vi que eles disseram que para importar, pelo menos R$ 50.000. Então eu tô pensando em fechar com eles e já importar. Eu falo, meu Deus do céu. Mas você já vende? Não. Aí eu olho. Tá, e o que que você vai vender? Ah, não, vou pesquisar, vou ver o que que dá lucro e vou importar. Aí eu falo,
Vem cá, vamos lá, vamos conversar. Me diz uma coisa. Esse produto que você vai importar, você está inventando lá na China, você pegou a patente, está criando algo fora do comum para importar? Não, não, eu vou vender aqui um produto aí no Mercado Livre. Aí eu falo, ó, veja bem, provavelmente se você procurar esse produto importador aqui do Brasil, vai ser mais barato do que se você importar, começa por aí, porque o pessoal traz do jeito que traz, enfim, você sabe como que é o Brasil, né? Esse produto vai ser mais barato do que você importar. E mesmo se não for, se for mais caro, mesmo se te der margem de 0%, compra 10 peças, vê se vende, vê se você consegue Valida, fazer. né? É o que eu Valida. faço, cara. Eu só importo o que eu valido. Exato, é tão simples. Para que você vai gastar todo o seu dinheiro? Não, eu tenho 1 milhão e vou colocar no escuro 100 mil. Beleza, é um teste, você assumiu o risco. Não, eu tenho 50 mil, vou importar 50 mil de mercadoria, se não vender eu vou chupar o dedo. Pô, gente, vamos pensar, peraí, compra do cara 0%. Chega no fornecedor aqui do Brasil e fala para ele, se eu te comprar 100 mil reais, quanto você me faz? Puta, ele abaixou. Se eu te comprar meio milhão, quanto você me faz? Ele abaixou. Se eu te comprar 1 milhão, ele abaixou. Agora você fala que você compra 10 mil. E aí você vai brigar naquele preço. Ele não vai fazer, mas você vai conseguir um precinho melhor. Mas você sabe quanto ele chega. Faz a conta e você para pra pensar o seguinte: pô, beleza, eu vou comprar agora e vou ganhar 0%, mas eu já sei o custo que ele vai chegar daqui 6 meses, quando eu tiver um volume bom, que vai me dar 15%. Pronto, você acabou de abrir um fornecedor no Brasil que vai te dar 15% de margem, sem risco de ficar, colocar dinheiro na frente, capaz de você ter crédito, sem ficar dinheiro parado. Aí depois, quando você chegou no limite daquele fornecedor, você já está tendo ali seus 15% de margem, ele já não está conseguindo te atender na demanda, e aí você vai ter poder de barganha de chegar na fábrica lá na China e falar que quer comprar, vai ter capital para isso e vai trazer e não vai ganhar mais 15, vai ganhar 25. Puta de um negócio, valeu a pena, estudou. Por enquanto, vamos trabalhar com o dinheiro dele e vamos validar. Então, essa é a dica que eu deixo aí pro pessoal, pro afegão médio, como você disse. Que massa, que massa. Seguinte, pessoal, a gente só tem mais 10 minutos. Porque o Gustavão é um cara ocupado, ele não é ator igual eu, que qualquer hora que me chama, vai gravar, vamos, eu vou. Então vamos agora, cara, para a parte final aqui do nosso Onicast, que é o Acozinho, o Acozão, que é uma perguntas e respostas rápidas. Beleza? Gostou do nome? Acozinho, Acozão? De onde veio isso aí? Por que nicho de celular? Por que que você começou com nicho de celular? Você já tentou vender outro e por que que começou nesse nicho? Simplesmente porque eu era doente. Porque você era mal informado. Eu era mal informado. Porque eu achei legal e fui. Só por isso. Se hoje você fosse vender em outro nicho, qual nicho você venderia? Qualquer coisa que desse margem, multinicho. Não me apegaria num nicho só, só que eu só quero tranquilidade para minha vida e é qualquer coisa que der margem. Então, Então o hoje, se você problema fosse montar uma nova empresa, seria multinicho. é multinicho, com certeza, sem sombra de dúvidas. E um nicho que você não venderia nem a pau. Qualquer coisa que seja mercado cinza. Então, é que eu sei que o maior vendedor só vende porque é Paraguai, porque é sem nota, porque é de chinês, enfim, Ah, qualquer coisa que seria mercado cinza, eu não venderia. Eu excluiria da minha lista. Pode vender 1 milhão por mês, dá meio milhão de lucro. Não vai ter escala. Você não vai conseguir estar no lucro real, você não vai conseguir escalar, você vai ter problema com todos os órgãos, como eu tive, já falei. Então, qualquer coisa mercado cinza eu excluiria. beleza. Loja virtual ou marketplace? Marketplace, com certeza. Loja virtual você vai gastar uns centenas de milhares antes de você começar a ter um resultado perto do que você tem no marketplace. Então, para começar, marketplace, com certeza. E hoje você tem loja virtual? Acabou que a gente não falou disso. Tenho, mas não representa 5% do faturamento total da É? empresa. É hoje, para ver como é difícil. E qual que é o melhor marketplace? Eu vou ter que vestir a camisa, né? Não tá aqui a camiseta do Pai Tá Full com o logozinho aqui do Mercado Livre, tá no outro. Mas Mercado Livre tem mais, eu diria que tem mais estabilidade.
Então, menos. Já apanharam muito. Já passou eu e o Brunão, como falou, imprimindo pela fase de imprimir etiqueta no Google Word. Já tem mais maturidade. Ah, mas o cara começou na Shopee, tá vendendo mais. Só que de 200 devolução, 190 nunca chegou e ele nem percebeu que não chegou a devolução e teve prejuízo. Então, assim. Hoje eu vou de Mercado Livre porque eu prezo pela qualidade dos dados, eu prezo pela organização, por uma boa administração. Facilidade, fulfillment, Mercado Livre. Eu vivo reclamando do Mercado Livre, mas também não tenho dúvida. Hoje, pode ser que um dia mude, né? Tem gente bem esperta aí, né? O vermelhinho, mas hoje para mim é Mercado Livre também. E o pior marketplace? Tem muito ruim, né? Mas qual que é o pior? Escolher o melhor foi fácil. O pior, cara, eu acho que o pior marketplace é aquele que não tem plataforma própria, que ele usa uma plataforma terceira, tipo um Miracle da vida e etc. E ele te manda o repasse uma vez por mês no e-mail. Então, todos esses que são aprendiz de marketplace, que estão ali sem plataforma própria, é um caos, né? Então, a gente vê vários cases. Eu tenho case é que fazem muitos anos, mas eu tenho cases péssimos, tipo Via Varejo, que pô, você abriu um chamado, era 60 dias para responder e não tinha plataforma própria, o repasse era uma bagunça. Carrefour, repasse nunca vinha e você não tinha controle, nem eles tinham. E tem vários marketplaces até hoje que continuam sem plataforma própria, com plataforma de terceiro, com uma integração meia boca e provavelmente vai dar muito furo. Então, acho que seria Top. isso. Sistema imprescindível hoje. GFinance. Obviamente, mentira, mentira, mentira. Vamos lá, sistema princípio hoje. Cara, eu separaria por categoria, então, porque sua operação você precisa realmente de alguns pilares. Então eu falo que eu não. A empresa do meu pai, o afegão médio. Uhum. Meu pai, ex-caminhoneiro, não sabia nem mexer no computador direito e hoje fatura ali meio milhão por mês sem funcionário. Um RP, então hoje, sem sombra de dúvidas, o List Tiny, né? Então, um RP, desde o dia um todos os custos cadastrados, custo médio recuperado, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, todo estoque, controle de estoque, RP, o List Tiny, tá? Você vai precisar conectar, fazer um pick and pack mais rápido, um monte de automação que você fica lá subindo preço, etc. Base, uso como hub, facilita de forma absurda poder fazer esse crescimento rápido. Você vai colocar em 3 4 5 marketplaces, o Tiny ele já peida um pouco nas automações. E aí você perde tempo mexendo. Então, o Base te traz escala e o GE Finance te traz certeza que você está ganhando dinheiro. Então, você conecta todos esses caras no GE Finance e você tem certeza que você está ganhando dinheiro. DRE, balanço patrimonial, margem de contribuição, curva ABC por faturamento, por margem. Você consegue ter 100% Por clareza marca, eu estava consultando aqui agora, que eu gosto muito de olhar o por marca. por marca, por categoria. Então, eu não começaria jamais um negócio, e aí não precisa nem ser varejo, pode ser uma padaria, sem ter conciliação financeira igual tem hoje, que é os pilares, né? Margem de contribuição, despesas, lucro, EBITDA, não teria isso. E para a gente finalizar, então, o papo tá muito bom, gostaria demais. Se vocês pedirem, quem sabe eu não chamo ele para vir de novo. Mas o homem é ocupado, né? Igual eu, não. Vamos gravar, não, beleza. Aí pode ir embora e faz live de 5 horas. Meus aulão Não, lá tem dia que dura 5 horas. isso. Mas qual dica, conselho você daria àquele pequeno rapaz que nem cabelo no saco tinha ainda, 14 anos, quando ele começou a vender? é, Gostou dessa? Quando ele começou a vender peças de celular no Mercado Livre. Ele me contou que pelo não saco é um negócio chato dos infernos que só serve pra você ficar cortando. Eu fiquei igual naquela época lá. Performava muito melhor, né? Sem cabelo no saco. Rapaz, essa dúvida aí é. Pô, porque eu acabei de falar tudo É, que deu acho que pau, né? Que deu pau muita aqui, coisa, no né? não olhar o financeiro, não ter dinheiro, entrar logo no mercado cinza.
Então, assim, eu quebrei a cara Sair, muito. né? Sair logo, né? Na verdade, né? Então, Nossa. eu acho que a dica que eu daria provavelmente seria trocar de segmento. Não, Trocar. eu acho que a melhor dica. Você pode dormir com raiva de celular hoje, não é possível. Ou você não tá querendo, você faz igual eu falo que é uma merda só para ninguém começar a vender. Mas eu acho, não, pela sua história, eu acho que a melhor dica seria, depois me falar se eu estou errado. Olhe os seus números. Foi aonde você errou. Onde que você achou, tô rico, tô vendendo pra caralho, tô fazendo maior sucesso na cidade, todo mundo tá achando que eu tô rico e eu tô fudido. Não, sem sombra de dúvidas, mas aí eu vou ser repetitivo com o que eu já É, falei. é, Então é. eu quis fugir da repetição. Boa, boa. Mas obviamente seria isso, mas eu acho que eu só me afundei tanto nas dívidas e em falta de clareza, porque o meu segmento deu muito trabalho. Você, tipo, com a inteligência que eu tinha, às vezes eu me pego pensando do tipo, pô, será que se eu não tivesse feito de uma maneira diferente, tivesse mudado o segmento? Eu vejo o pessoal hoje tão preso no segmento ali, não minha marca, o segmento. Cara, tinha tanta oportunidade, ainda mais lá no começo. Será que eu não estaria mais longe? Então eu me pego pensando nisso às vezes, mas eu sou muito grato à jornada que eu tive e não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo, porque eu tô aqui hoje. Eu sou muito feliz aqui hoje. Mas, se fosse para dar uma dica, talvez se atenta, não fica tão preso no segmento, talvez você poderia estar mais longe hoje. E é um dos nichos mais difíceis de trabalhar, não tenho dúvida disso, né? É nicho, porra, é só produto E é, quando eu falo mais longe, não é tipo de B2B, né? tamanho, porque o cara olha e fala, pô, mas mais longe aonde? Pô, você já vende 15, 20 milhões por mês, mas mais longe patrimonialmente na pessoa física. Talvez eu estaria mais longe. Faturamento é égua, é só isso, não É. é lucro. Mas você tá com 26 anos, cara. Os Tem 26 tempo. anos, a maioria das pessoas não conseguiu comprar nem o primeiro carrinho ainda, nem o Corsa 96, os caras conseguiram comprar ainda. Então você fica tranquilo que você vai chegar lá. Muito, muito além do que você imagina. Deus quiser. Estavam, obrigado, cara, deu tempo aqui. Que papo maravilhoso. Eu já sabia que ia ser bom, mas me surpreendeu positivamente. Eu não conhecia a sua história. E, porra, muito legal, cara. Foi um prazer conversar com você mais uma vez. E é isso. Quer deixar um recado final para os e-commerceiros aí? Quero sim, quero primeiro agradecer você, Brunão, pelo trabalho que você faz, pela oportunidade de poder estar aqui, podendo contar minha história. E o recado para os e-commercezeiros que nos assistem é confia. Confia, vai até o final, porque hoje eu estou aqui podendo contar essa história e mudou a minha vida. Moro na casa que eu sempre sonhei, dirijo o carro que eu sempre sonhei, viajo para os lugares que eu sempre sonhei. E então vale a pena, não vai ser fácil, você não vai estralar o dedo e vai cair a Mercedes, a BMW, mas a jornada, o trabalho, ele retorna. Então, confia, vai até o final, não desiste, igual não desistir, que vale a pena. Não é Boa, boa. papo de marqueteiro, de guru, de curso, não é nada disso. É literalmente história real de dois empreendedores aqui que fizeram e fazem por acontecer. É isso. Obrigado. Valeu, galera. Até o próximo Onicast. Valeu, pessoal!